o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadisho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos vocês, Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Abençoado seja para sempre o nome de Adonai. Vamos finalizar nessa tarde o estudo da porção Balak. Baruch Hashem. A porção que tanto nos instrui, tanto nos ensina e tanto fortalece a nossa fé, a nossa confiança no Eterno. Confiança de que Ele está conosco, nos protege e nos livra de todo mal. Capítulo 24 de Bamidbar, Sefer Bamidbar, capítulo 24, Números, capítulo 24, verso 1. Números, Bamidbar, capítulo 24, verso 1, estudaremos a terceira bênção, ou seja, a terceira vez que Bilam, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas Adonai, o Todo-Poderoso, o Rei Criador de todo o universo, mudou a maldição e transformou-a em uma bênção. E ao invés de Bilam pronunciar a maldição, as palavras que saíram foram de bênçãos. Por isso que nessa terceira vez, Bilam, ele mudará o método, a forma como ele estava tentando amaldiçoar o povo de Israel. E isso é mais uma prova que o desejo dele, que o que ele mais desejava, e como não estava saindo como ele queria, ele modifica a forma como ele vai amaldiçoar. Porque o que ele queria, de fato, era amaldiçoar, mas não conseguia. Então, nessa terceira vez, vocês vão observar bem o que diz o texto. Baruch Hashem. Haverá uma modificação, uma mudança. E essa mudança que vai acontecer nos deixa perplexos, assustados. Gente, preste bastante atenção no que diz o texto. Capítulo 24. Vayare Bilam kitov be'einei Adonai levarer et Israel. E viu Bilam que era bom, kitov, que era bom aos olhos de Adonai por abençoar Israel. Então, depois das duas vezes, Bilam percebeu que aos olhos de Adonai era bom abençoar Israel. Por isso que ele não conseguia amaldiçoar. Olha o que está escrito aqui. Velo halach kefaam befaam. Muito utilizado hoje em dia. Kefaam befaam. Ele não fez como fez antes, ou ele não fez como comumente ele fazia. Kefaam befaam. Conforme fazia, conforme realizava. Kefaam befaam. Ele não fez como costumeiramente sempre faz. É como alguém que está cozinhando, fazendo um bolo, pronto. Está fazendo um bolo e uma pessoa acostumada a fazer aquele bolo, ela tem todos os passos que ela segue são Kefaam befaam, como sempre ela faz. Primeiro ela coloca farinha, depois ela faz isso, depois ela faz aquilo, e ela resolveu que não ia mais fazer Kefaam befaam, como ela sempre faz. Ela ia mudar, ela ia modificar a ordem, a forma. Kefaam befaam é um costume, é uma
uma prática, uma rotina, uma forma que você já tem todos os passos. Kefam, befam, é algo que é feito costumeiramente, sempre da mesma forma. Pronto. É difícil você traduzir algo de uma língua para outra, que é uma expressão que é usada costumeiramente no dia a dia. Kefam, befam. Então, Bilam, ele tinha uma prática, Kefam, befam, ele tinha uma forma, uma maneira de fazer os seus trabalhos. Seus trabalhos de feitiçaria. Ele tinha uma forma, uma maneira. E preste atenção o que é que ele utilizava. Está escrito aqui, ó. Está dizendo que velo halar kefam befam. Ele não mais fez como sempre fazia. Likrat nehashim. Utilizando, likrat, chamando. Likrat, chamando. Né? Daí que vem a palavra vaikra, e chamou. Likrat, por chamar. Nehashim, serpentes. Então, que estranho a palavra em vermelho aqui. Nehashim, serpentes. Veja que nas duas outras vezes, o texto da Torá não fala, mas era como ele fazia os seus agouros, os seus feitiços. Nas duas outras vezes, ele utilizou Nehashim, serpentes. Era o feiticeiro, Bilam. Profeta? Só se for um falso profeta. Pode ser profeta, mas um falso profeta. Totalmente pagão. Ele não tinha nenhuma ligação com o Eterno. Ele só ouviu a voz do Eterno porque quem estava em jogo era o povo de Adonai. Senão ele nunca tinha ouvido o Eterno falar. Dessa vez, ele percebeu que não estava dando certo e tirou a forma, Kefaam Befaam, a forma como ele sempre fazia. E a forma como ele sempre fazia era chamando serpentes. É meio estranho entender isso aqui. Como assim chamando serpentes? Ele tinha literalmente serpentes com ele, ou ele simplesmente fazia alguns conjuros, essas coisas de feiticeiro, algumas palavras que ele usava. Não tem como saber. Não sei, não dá para saber. É estranho esse texto. Você vê que não tem nenhum tradutor que coloca a palavra serpentes. Nunca vi uma tradução, porque é o correto. Nehashim é o plural de nahash. Serpente, cobra, serpente, nahash. Nehashim, serpentes. Mas você não vê nenhum tradutor colocando serpentes. Aqui, por exemplo, na Bíblia judaica, ele colocou, ele não fez, como das outras vezes, uso de adivinhação. Uso de adivinhação. Outros vão colocar de magias. Outros vão colocar de agouros. Literalmente, como das outras vezes, likrat nehashim, por chamar serpentes. Talvez seja a forma de encantamento. O que deixa claro, pessoal, claro como a luz do dia, esse homem, Bilam, Balaão, era muito conhecido no mundo inteiro, porque realmente, de fato, ele era um dos maiores feiticeiros que a terra já viu. Lembre-se, ele trabalhou lá com o faraó Ramsés II, o grande faraó do Egito. Ele era um dos seus conselheiros, mas não era só conselho que ele dava ao faraó, ele também fazia trabalhos de magia, de feitiçaria.
Ele estava envolvido com esse mundo oculto, com o ocultismo. E ele era considerado um homem muito poderoso. Tanto que Balaque disse, eu sei que o que você abençoa é abençoado, e o que você amaldiçoa é amaldiçoado de fato. Só que ele tentou, e aqui com o povo do Eterno, ele não conseguiu. Na terceira vez, quando aos olhos dele, ele percebeu, quando ele viu, quando ele observou que não tinha como amaldiçoar o povo de Israel, ele falou, bom, eu vou usar agora um outro método. Eu não vou fazer como eu sempre vinha fazendo, vou usar um outro método. E olha o método que ele usou. O que é que Bilam fez? Vaiachet, e virou-se, Vaiachet, El Hamidbar, para o deserto. Você sabe que Midbar, deserto, tem muito a ver com a palavra, porque são as mesmas letras, Mem, Dalet, B e Resh. Midbar é a mesma coisa de Medaber, falar. No deserto é onde o Eterno fala com o seu povo. No deserto foi onde o Eterno mais falou com o seu povo. Na verdade, praticamente, o Eterno só falou com o seu povo diretamente no deserto. Você vai encontrar a Torá, que é a palavra do Eterno, a Torá, os 5 primeiros livros da Escritura, a grande parte dela, a maioria da Torá, ela é no deserto. No deserto. A maioria da Torá é no deserto. Praticamente todo o livro de Shemot, todo o livro de Vaikra, todo o livro de Bamidbar e todo o livro de Devarim. Uma parte do livro de Bereshit, né? É no deserto, não todo, obviamente, mas uma parte. Mas se você for ver, a maioria da Torá se passa no deserto. E quando o Eterno fala entre aspas, não alguém dizendo, assim diz Adonai, não. O Eterno falando, vocês vão ver que na maioria das vezes é no deserto. O Eterno falou com Moshe para ele libertar o povo de Israel no deserto. O Eterno falou as 10 palavras maravilhosas no Monte Sinai no deserto. Sempre no deserto. Por isso que Midbar, deserto, é a mesma coisa que Medaber, mesmas letras. Então, o que é que Bilam fez? Baruch Hashem. Ele se virou para o deserto, como fazia o Eterno com seu povo. Ele se virou, ele virou a sua face, Panav, ele virou a sua face para o deserto. E aí, o que acontece no verso 2? Vaissá Bilam et einav, e levantou, Vaissá, e levantou, Bilam et einav, os seus olhos, vaiare, e viu Israel, Shohen lishbatav, vatehi alaiv ruach Elohim. Ele ergueu seus olhos e observou Israel acampado tribo por tribo. Tribo por tribo. Baruch Hashem. Você se lembra muito bem da primeira porção de Bamidbar, Números, e tudo isso tem a ver com o que está escrito aqui, deserto, né? Bamidbar, no deserto. E logo na primeira paraxá do livro de Bamidbar, de Números, você se lembra que tratamos das tribos, da organização, da distribuição dada pelo Eterno, para que cada tribo ficasse. Você lembra disso? Que coisa linda. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste, e no centro dessa distribuição está no centro. Nenhuma tribo está mais próxima. Todas as tribos estão na mesma distância do Mishkan, do tabernáculo.
Quem está ao leste não está mais próximo do tabernáculo de quem está a oeste. Quem está a oeste não está mais próximo de quem está ao norte. A forma como foi colocada pelo Eterno, todas as tribos estão distribuídas igualmente com a mesma distância. A mesma distância de sair da tribo de Yehuda para o Mishkan é a mesma distância de sair da tribo de Dan para o Mishkan, para o tabernáculo. Todas estão iguais e todas têm a mesma visão, a mesma forma de observar. Nenhuma é privilegiada nesse sentido, todas têm, todas estão. Quem está a leste recebe primeiro a luz do sol, mas quem está a oeste tem mais luz do sol do que quem está a leste, porque o sol se põe a oeste. Então ele aproveita, ele pode não aproveitar no começo, mas ele vai aproveitar um pouco depois, no final. Todas são iguais. Assim como também é descrito quando Yohanan Hashaliah, Yohanan, o emissário, ele teve o enviado, o emissário, ele teve a visão de revelação dada por Yeshua a ele, e ele viu justamente isso, uma cidade descendo do céu, da parte de Elohim, como uma noiva lindamente preparada para o seu noivo, e essa cidade possuía 12 portões, 3 ao leste, 3 ao oeste, 3 ao norte, 3 ao sul. E cada um desses portões é uma das tribos de Israel, exatamente como o Eterno desenhou logo quando o povo estava no deserto, maravilhosamente. Quando o Mishkan, quando o tabernáculo ficou pronto. E no centro está, obviamente, o símbolo da habitação do Eterno no meio do seu povo. Bendito seja Adonai. Quando ele vê aquelas tribos arrumadas, tribo por tribo, tudo organizado, todas organizadas, e a forma como as tendas dentro das tribos estão organizadas. Como é que as tribos estão organizadas dentro? Como é que as tendas estão organizadas dentro das tribos? O Talmud Bamid Barabá descreve que nenhuma tribo, nenhuma tenda ficava exatamente do lado da outra, mas sempre em um ângulo diferente umas das outras. Para quê? Por quê? Para que houvesse privacidade entre todas elas. Então, você está na sua tenda, quando você sai, você não consegue visualizar o que está acontecendo na outra tenda. Cada família tem a sua privacidade. E quando ele viu, nesse dia do capítulo 24, os sábios dizem categoricamente, foi num dia de Shabat, quando todos estavam ali reunidos em famílias. Eles não saíram das suas tendas para colher o maná. Eles não saíram para colher o maná, porque no Shabat não cai o man. Então as pessoas não saíam para colher como faziam durante toda a semana. No sexto dia, caía 2 porções. Nesse dia que Bilam, na terceira vez, era Shabat, e ele viu as famílias juntas, unidas, reunidas, o marido, a esposa, os filhos, o marido, a esposa e os filhos, cada um nas suas tendas, juntos, unidos. Um não tomava parte da tenda do outro. Cada um cuidava da sua própria família. Todos reunidos, milhões de pessoas. Foi isso que ele observou, e quando ele está vendo isso, a mesma alegria, a alegria do Eterno, do Todo-Poderoso, que quando ele olha para a terra e vê as famílias guardando o Shabat, vê as famílias reunidas, como estamos agora, para o Hashem, juntos, guardando o Shabat, sem se preocupar
sem estar pensando nos afazeres comuns durante a semana, no trabalho, sem ir para outra tenda, bater papo com o vizinho sobre a plantação, sobre a colheita e sobre as coisas e sobre o trabalho da semana, mas não, juntos em famílias alegres, estudando as porções da Torá. A alegria do Eterno em ver isso é uma alegria que você não tem ideia, que nós não temos ideia. É algo que o Eterno, ele vira para os seus anjos e diz: isso faz tudo valer a pena. O Shabat, os meus filhos reunidos no Shabat, estudando com alegria os meus ensinamentos, isso faz tudo valer a pena. Tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu tive, desde o princípio, tudo vale a pena. Tudo de ruim que aconteceu na Terra, tudo que o ser humano fez de ruim, todos os acontecimentos ruins, todos aqueles que viraram as costas para mim e serviram a outros deuses, todos que passaram a sua vida inteira, negando a minha existência e lutando contra ela, isso faz tudo valer a pena. Shabat. As famílias reunidas. Por isso, é a única vez das duas outras vezes o Eterno fala pela boca dele. Nessa terceira vez, o próprio Eterno, o mover de Adonai, Ruach Elohim, o mover de Elohim, vem sobre ele. Talvez seja por ele não ter usado, como ele sempre usava, né? A serpente, chamando a serpente. Mas não é só isso, é justamente por causa do Shabat. É pela cena, é pelo momento. E o próprio Eterno agora vem sobre ele para falar o que o Eterno está sentindo quando ele vê. Ele fez esse pronunciamento. Estas são as palavras de Bilam, filho de Beor, as palavras do homem cujos olhos foram abertos. As palavras de quem ouve Elohim falar, que vê o que Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. Tudo isso é o Eterno falando, usando a boca dele. No verso 5, gente, o verso 5 é um dos versos mais conhecidos pelo nosso povo. É um dos textos que você mais fala durante o ano em hebraico. É um dos textos que você mais cita, porque toda vez no Shabat, você sabe disso, que no Shabat, antes de começarmos o estudo do sábado pela manhã, que já passou, né? Nós sempre cantamos essa canção. Canção essa que saiu através da boca de um feiticeiro. Mas não foi o feiticeiro que a compôs, mas foi a boca dele que falou. Essa canção que saiu da boca de um feiticeiro é a canção que nós cantamos todo o Shabat. Mas essa canção não foi o feiticeiro que fez, foi o mover do Eterno que veio sobre ele, e o que é falado dela nessa canção, o que essa canção diz, não é o que o feiticeiro está sentindo, Bilam, o falso profeta, é o que o Eterno sente a cada Shabat. E o texto diz o seguinte, você conhece bem. Eu não consigo citar essa canção, de tanto que a gente canta, eu não consigo ler normalmente, só consigo ler cantando essa canção. Esse texto eu não consigo ler normalmente, só cantando. Matovu Ohale Hayakov Mishkenoteha
Israel, Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha, Israel. Essa é a canção. Que coisa linda. Essa é simples, não a minha voz, mas a canção. Essa é simplesmente as palavras que saem do coração de Adonai todas as vezes que as famílias se reúnem no Shabat. Quão agradáveis! Matovu, quão agradáveis! Ohalecha, as tuas tendas, Yaakov, as tendas das famílias, as tribos organizadas. Como será no mundo vindouro, no Olam Rabá? É um reflexo, é um espelho, é uma sombra do que virá. As famílias reunidas no Shabat é uma sombra do que virá. Teus tabernáculos, Mishkenotecha, teus tabernáculos, Israel. Yaakov, as tendas, as famílias. Israel, todo o povo. Yaakov, as famílias, a família. Cada tribo. Israel, todo o povo. Que é um povo só. Um povo só. Constituído de famílias. O tabernáculo está no centro. Que coisa linda. E as tribos estão reunidas. E a presença do Eterno no meio delas. Essa é uma das canções mais lindas da Escritura Sagrada. Baruch Hashem. Essa é a terceira bênção que o Eterno falou. Mas eu pensei que a bênção seria plantações, colheitas, rios de azeite, rios de vinho, ouro, prata, tesouros, habitações, casas, prédios. Não. Carros. Você viu que as três bênçãos citadas, nenhuma tem a ver com bens materiais? Baruch Hashem. Graças a Adonai. Nenhuma das três tem a ver com bens materiais. A primeira, o povo de Adonai, que não é considerado, que não se considera como uma das nações. A segunda, o Eterno, que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. O que ele diz, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. A sua palavra não volta atrás. A sua palavra não muda. E a terceira, a maravilha da família reunida no Shabat. Essa canção, Matovu, é incrível como a Gemátria nos mostra o Sod, né? O que está por trás daquilo que vemos, nos mostra coisas fabulosas sobre ela. Antes, observe o verso 2, quando Bilam ergueu os olhos e viu Israel acampado tribo por tribo. Os sábios, eles falam unanimemente, todos eles dizem, isso foi no Shabat. E é incrível que a gente pode verificar isso hoje através do Sod, da sequência de letras equidistantes. Veja o verso 2, que está tratando das famílias reunidas. Na palavra Shochen, depois de Israel, logo após Israel, Vaiare et Israel, Shochen, reunidas, organizadas por tribo, Lesh Batav, tribo por tribo. Observe esse shin aqui depois de Israel. Você conta 1, 2, 3, 4. A quinta letra é um bet. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta letra é o Tav, formando Shabat. Incrível. De 5 em 5 letras. Shabat. Shin Bet Tav. Shabat.
Israel organizado por tribos. Dentro desse texto em hebraico está a palavra Shabat, Shin, Bet, Tav. Shabat. Incrível. Incrível. Agora aqui no verso 5. Agora a Gemátria. Quem não está entendendo nada, não está entendendo nada. Não se preocupe. No nosso canal, nós temos um curso de hebraico que ainda não está completo, ainda faltam muitos módulos ainda, nós vamos nos organizar. Durante esse ano tem mais um módulo mais avançado, o 5º módulo, e também queremos fazer mais um módulo para os principiantes, para os iniciantes. Nós fizemos recentemente 4 aulas para iniciantes, que tem sido um sucesso muito grande. Pessoas têm gostado muito, têm ajudado muitas pessoas. E eu quero fazer outro módulo para iniciantes também, um pouco mais avançado, para não desistirem de aprender o hebraico. E nas nossas aulas, no módulo 3, trata de Gemátria, e no módulo 4, da sequência de letras equidistantes. Isso que vocês estão vendo agora aqui. Vocês podem ver lá no canal e aprender, com certeza. No verso 5, no Matovu, aqui, se você somar letra por letra dessa linda frase, quão agradáveis são as tuas tendas, Yaakov, teus tabernáculos, Israel, Matovu, Mem 40, Re 5, 45. Aqui, vamos lá. Vou abrir aqui a calculadora aqui no computador. É mais fácil. A soma não vai ser pequena, não. Então, eu tenho 40 mais 5. Depois eu tenho Tav, Tete, perdão. Tete é 9. Tete é 9. 54 já está dando. Beta é 2. 56. Vav é 6. 62. Agora, Aleph é 1. Re é 5. Já está dando 68. Lamed é 30. Está dando 98. Lamed. Estou aqui, ó. Lamed. Aí depois tem 10 do Yud. 108. O Raf, Sufit, é 20, que é o mesmo do Kaf. 128. Depois eu tenho o Yaakov. Aí eu tenho 10 do Yud. 70 do Ain. 100 do Kuf. 2 do Bet. Dando 310. Agora que vem a palavra com um valor bem elevado. Mishkenoterra, os teus tabernáculos. O Mem é 40, 350. O Shin é 300, 650. O Kuf é 20, 670. O Nun é 50. O Tav é 400. O Yud é 10. O Kaf é 20. E aí vem Israel. 10 de Israel, 10 do Yud, 300 do Shin, 200 do Resh, 1 do Aleph e 30 do Lamed. 1691. Pronto. Essa frase aqui tem a soma, o valor numérico 1691. Todas as letras dessa frase, dessa linda canção, 1691. A raiz, 6 mais 1, 7, mais 9, 16, mais 1, 17. 17. 7 mais 1, 8. A raiz dessa frase é 8. Mas não para por aí. Preste bem atenção. Se eu colocar aqui as seguintes palavras: Shin, Bet, Tav. Shin, Bet, Tav. Shabat.
Shabat. Shabat. Pronto. Se eu colocar aqui uma palavra que vocês conhecem bem. T, Shin, Vav, Vet, Re. Aqui eu tenho chuvar. 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 Colocar mais uma. Shabat, chuvar e uma frase muito um dos nomes do Eterno muito conhecido. Adonai Tzedekenu. Olha aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome e seu reino para todo sempre. Tzedekenu. Aí vocês, como é que se escreve Tzedekenu? Sedek. Opa. Borracha. Pronto. Tzedekenu. É fácil. Não é difícil Tzedekenu, não. Você escreve Tzedek, Tse, Dalet, Kuf, Nun e o Vav. Tzedekenu. Vamos lá. O Shin é 300. Shabat, 300. O Bet é 2. E o Tav é 400. Então, na palavra Shabat, eu tenho 702. Na palavra Teshuvah, retorno, arrependimento, volta ao eterno, nossa justiça, eu tenho 400 do Tav, 300 do Shin, 6 do Vav, 2 do Bet e 5 do Re. E Adonai, Yud, Re, Vav, Re, bendito seja para sempre o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre, dá 26. E a palavra Tzedekenu, o Tzadik, 90, o Dalet, 4, o Kuf, 100, o Nun, 50, e o Vav, 6, 1691. Exatamente a mesma coisa dessa frase. Eu usei Shabat, eu usei Teshuvah, eu usei Adonai Tzedekenu, Adonai é nossa justiça. Teshuvah, Shabat, Adonai Tzedekenu. Agora, deixa eu apagar tudo aqui. Vou te dar outra frase agora. Olha como é interessante. Outra frase. Olha essa aqui. Olha como essa frase é interessante. Olha como essa frase é interessante. Shabat, todo mundo, todos vocês conhecem. Shabbat Shalom. Shabat. Sempre falamos, né? Shabat. Shin. Lamed. Vav. Mem Sufit. Shalom. Shabbat Shalom. Batorá. Na Torá. Shabbat Shalom na Torá. Batorá. Eu tenho Beit. Shabbat. Shabbat. Shin. Shalom. Batorá. Ba. Aí eu tenho Tav. Ba. Vav. Resh. Re. Shabbat Shalom Batorá. Shabbat Shalom na Torá. Essa frase aí, Shin 300, Bet 2, Tav 400, Shin de Shalom 300, Lamed 30, Vav 6, Mem 40, B 2, Bet 2, o Tav 400,
de Torá. O Vav de Torá, 6. O Resh, 200. E o Re, 5. 1.691. A mesma coisa. 1.691. Tem mais? Eu tenho várias aqui para vocês. Várias. A demora é escrever. Escrever com o mouse. Mas eu tenho outras aqui. Eu tenho aqui, inclusive, olha essa aqui, ó, que tem muito a ver com o que está sendo falado agora, que é justamente um espelho, um reflexo, como é que chama? Uma sombra do que virá. Olha que coisa linda, Yeshayahu, capítulo 66, Isaías 66, que mostra as famílias reunidas no Shabat. Deixa eu lembrar aqui o texto, Yeshayahu 66, verso 23. É isso mesmo? Verso 20 ao verso 23. Trarão todos os seus parentes de todas as nações como oferta para Adonai em cavalos, carros, vagões, mulas, camelos, para meu santo monte em Jerusalém, o Monte Moriá, diz Adonai. Como o povo de Israel, eles trarão suas ofertas em vasos limpos à casa de Adonai. Também tomarei Coanim e Leviim dentre eles, diz Adonai. Como os novos céus e a nova terra que estão fazendo continuarão na minha presença, diz Adonai, assim perdurarão seus descendentes e seu nome. A cada mês em Rosh Hodesh e toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Que eu tenho o rei no Monte Moriá, no Shabat, as famílias. Vamos lá. Então, aqui eu tenho e a Makom, lugar, re, se vê, Yah, o eterno. Lugar onde se vê o eterno. Moriá, eu tenho Mishpahá, família. Mishpahá. Vamos lá. Mishpahá. Mishpahá. Mem. Shin. P. Het. E Re. Mishpahá. Eu tenho Torá, que é o que estudamos no Shabat. Vav, Tav, Vav, Resh e Re. Torá. E o rei, Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain. Opa, ficou feio aí o nome de Yeshua. De novo. Yud, bem bonito. Shin, Vav, que nome lindo. Ain, Yeshua. Moriá. Moriá. Moriá, 261. Yeshua, 386. Mishpahá. Mishpahá, não lembro. Mishpahá, não lembro. Vamos lá. Mem, 40. Shin, 300. 340. P, 80. 340, 420. 420. Mais 8, 428. Mais 5, 433. 433. Moriá, falta só Torá. Torá é fácil, né? 611. É fácil, Torá. 611. 1691. 1691. Incrível. Incrível. Tá bom de ir. Isso deixa claro. Os sábios estão certos, Baruch Hashem. Esse dia foi um Shabat. E essa é a alegria que o Eterno tem a cada Shabat.
A cada Shabat. Ele vira para os seus anjos e diz, isso faz valer. Tudo que eu fiz, tudo que eu passei, todos os aborrecimentos que eu tive, tudo isso faz valer a pena. Uma família no Shabat, tudo isso faz valer a pena. E eles estão no Shabat, ninguém guarda o Shabat, ninguém está no Shabat guardando agora porque é obrigado, porque a maioria dessas pessoas estão longe da terra que guarda o Shabat. A maioria delas, aonde vivem, o local não guarda Shabat. Então, elas estão contrariando o que é o normal, natural. É muito fácil guardar Shabat num local que no Shabat tudo é fechado. Mas elas estão guardando o Shabat em um local e que durante o período do Shabat tudo é normal, tudo é normal, o trabalho funciona normal. Tudo isso faz valer a pena. Por isso que o Eterno diz, para esses estrangeiros que se unem a Adonai, como está no profeta Yeshayahu, no capítulo 56, no verso 6, e os estrangeiros, Isaías 56, 6. E os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, Moriá, Macumreia. Verso 6. Que eles se estendem como vales. Eles se estendem como vales. Como jardins à margem do rio. Quem? Essas famílias. Se estendem como vales. Como jardins à margem do rio. Já pensou um jardim na margem do rio? Que coisa maravilhosa. Com aquela água corrente. Que coisa maravilhosa, hein? É um jardim que sempre está bonito, sempre está florido. Não precisa ninguém estar molhando, entendeu? Não precisa ter alguém para estar molhando, porque o rio passa, está na margem do rio. Então não precisa estar ninguém tá lá para molhar, não. Que já está inserido ali na fonte de água que corre o tempo todo. Água corrente, rio é água corrente. Como aloés polpudos. Já ouviu falar em aloe, né? Só que não é essa que você pensa, que usa que faz bem para a saúde, que as pessoas, né? Aloe vera, essa coisa, né? Existem 450 espécies no mundo. E essa aqui, o polpudo, que está citando aqui, que o tradutor colocou polpudo, é uma espécie do deserto, que vive com pouquíssima água. Pode ter um mínimo de água, mas ela consegue, incrivelmente, através da noite no deserto, que é extremamente frio, durante o dia é um calor insuportável, mas à noite faz muito frio e ela consegue, através desse frio, quando está chegando a manhã, e aquele frio, aquelas gotículas que ficam do orvalho, ela consegue, como um camelo, trazer para dentro das suas folhas, que são extremamente resistentes ao calor, e consegue armazenar aquela água ali por muito tempo. É incrível. É incrível esse tipo de planta. Impressionante. É algo impressionante. Elas estão no deserto. Então, o Eterno coloca várias situações aqui. Coloca vales, coloca jardins à margem do rio e coloca esse tipo de planta. Elas conseguem resistir ao máximo de calor e a vários dias e até meses sem água. E elas ficam lá verdes, continuam verdes, elas não se secam de jeito nenhum. Assim são essas famílias reunidas no Shabat. Baruch Hashem. Porque foram plantados por Adonai, pelo Eterno,
como cedros junto à água. Olha, outra situação que o Eterno coloca. O cedro é uma das árvores mais conhecidas da Escritura Sagrada. 75 vezes na Escritura são citados os cedros. Os famosos cedros do Líbano. Vários povos no passado utilizaram essa madeira maravilhosa dos cedros, que servem para inúmeras coisas. É super resistente, imune à água, pode bater água à vontade, que ela não apodrece, ela não muda a sua forma, imunes ao calor, imunes à água, extremamente resistentes, sempre foram utilizadas no passado, desde os tempos antigos, pelos fenícios, por exemplo, quando eles construíam as suas embarcações. E os fenícios sempre foram conhecidos como aqueles que construíam as melhores embarcações do planeta na época. Os fenícios são super conhecidos pela navegação, tanto para transportar coisas, mas principalmente pelo poder das suas embarcações. Estou falando de embarcações militares, embarcações de guerra. E todas essas embarcações, os fenícios, você sabe, fica lá onde hoje é o Líbano, né? Bem próximo ali, entre Acre e o litoral do Líbano, pelo mar Mediterrâneo. Os fenícios sempre foram experts em questão de navegação, sempre. Você pesquisa sobre os fenícios, povo muito antigo. Os fenícios vêm justamente dos cananeus. Os fenícios, eles utilizavam em todas as suas embarcações o cedro, lá do Líbano mesmo. O Líbano é o nome do país que passou a ser, mas esse nome vem justamente por causa do Levanon, um dos rios que cortam, aonde esses cedros estavam, né? Cedros do Levanon, é do rio. E aí, depois o nome do país passou a ser Levanon, Líbano. Por isso que a bandeira do Líbano, você vai ver uma árvore verde no meio da bandeira. Esse é o cedro. É o cedro do Líbano ali, na bandeira. É o símbolo. Os templos antigos egípcios, por exemplo, e as habitações de muitos egípcios eram utilizadas também o cedro do Líbano. Você sabe que o templo feito por Shlomo HaMelech, pelo rei Shlomo, o primeiro templo, você sabe disso, essas madeiras vieram do Líbano, do Levanon. Cedros, foram cedros que foram levados ao porto de Iafo e de lá foram para Jerusalém. Você sabe, está escrito. Os egípcios utilizavam a resina do cedro para mumificação, por exemplo. A mumificar os faraós e as grandes autoridades. O Talmud revela que no Monte das Oliveiras, os judeus queimavam no Monte das Oliveiras há muito tempo atrás madeiras do cedro, e o cheiro é característico, né? Ele tem uma resina, essa madeira, e é um cheiro característico. Todo mundo sabe que é um cedro que está sendo queimado pelo cheiro. E esse cedro era queimado justamente no início de Rosh Hashanah, no início do Yom Teruah, do Ano Novo, no 7º mês. Eles tinham o costume de queimar, segundo o Talmud, isso não está na Escritura Sagrada, mas o Talmud diz isso, que eles queimavam esse cedro no Monte das Oliveiras para anunciar o Rosh Hashanah, o Ano Novo, cabeça do ano, a viração do ano. Vários povos antigos que governaram a terra citam em todas a história cita que todos eles, romanos, gregos, assírios, babilônicos, utilizaram essa madeira extremamente forte,
extremamente resistente, tanto à água, como ao sol, como às intempéries, tanto ao vento, como sol, como chuva, extremamente resistente. Como cedros junto à água. Então, essas famílias fortes, nada consegue derrubar. E ainda exala um maravilhoso perfume, né? A resina, um maravilhoso perfume. Então, essa é a bênção. Tem uma parte ainda da bênção. Verso 7. Água fluirá de seus ramos, sua semente terá fartura de água. A água fluirá de seus ramos, sua semente terá fartura de água. Sua semente terá fartura de água. Seu rei será mais alto que Agag. Espera aí. Agag? Agag? Seu rei? Como assim? Israel não tem rei e não foi constituído para ter rei. Por que diz aqui rei e por que cita aqui Agag, uma pessoa, um homem, rei dos amalequitas, que nem existia ainda? Agag? Não existia ainda Agag. Só daqui a quantos anos? 300 anos? 400 anos? Israel não tem rei. Israel só terá rei no livro de Shemuel, quando eles pedem, e isso é uma coisa ruim para o povo de Israel, que eles não deveriam pedir um rei, que o Eterno é o rei sobre eles. O povo de Israel foi constituído dessa forma. Mas aqui fala, seu rei será mais alto que Agag, e seu reino mais elevado. Só que Agag, que vai ser rei dos amalequitas, ele ainda não existia. Ele só vai existir bem depois. Veja, por exemplo, é uma profecia. Veja, por exemplo, 1 Shemuel, capítulo 10. O que é que diz 1 Shemuel? Eu anotei aqui. 1 Shemuel, capítulo 10, verso 22. O que é que diz aí? Shemuel. Eles perguntaram a Adonai, o homem está aqui? Adonai respondeu, ele está escondido no meio do equipamento. Eles se apressaram e o trouxeram dali. E quando ficou no meio do povo, ele era cabeça e ombro mais alto do que qualquer outro ao redor. E quando esse homem ficou no meio de todo o povo, ele era cabeça e ombro mais alto que qualquer outro ao redor. De quem é que está falando aqui? De Shaul. Tanto que no verso 24 diz, Shemuel disse a todo o povo, vocês veem o homem que Adonai escolheu? Que não há ninguém como ele no meio do povo? Então todo o povo gritou, longa vida ao rei. Shemuel expôs ao povo os regulamentos que deveriam ser obedecidos no reino, e então escreveu-os em um rolo, os mandamentos do Eterno, e o colocou diante de Adonai. Depois disso, ele despediu o povo, cada um para sua própria casa. Então, falando de Shaul, mais alto que Agag. Literalmente era isso. E aconteceu justamente isso, porque foi Shaul, no capítulo 15 de Shemuel, 1 Samuel, capítulo 15, verso 9, quando o Eterno diz, olha, vocês estão lembrados que eu falei lá na Torá que vocês deveriam destruir os amalequitas? Está aí a primeira missão para o rei de Israel. Destruir todos os amalequitas. Aí quando chega no verso 9, entretanto, Shaul e o povo pouparam Agag. Agag, o rei de Amaleque, como está no verso 8.
Ele capturou Agag, o rei de Amaleque, vivo, destruiu completamente o povo, matando a espada. Entretanto, Shaul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas. Incrível. Incrível, você obedece tudo, mas não obedece. Você obedece uma parte, mas não quer obedecer tudo. Pronto, é isso que eu queria dizer. Por isso que o Eterno disse: obedecer é melhor que sacrificar. Quem disse que eu quero que eu me alegro com sacrifício? Eu me alegro com obediência. Porque se você é obediente, você não precisa fazer sacrifício. O sacrifício é para perdão dos pecados. É para remissão dos pecados. Você acha que eu gosto de sacrifício? Quem diz que eu gosto de ver o sangue derramado de uma ovelha inocente ou de um boi inocente? Ou um carneiro ou um cordeiro inocente? Você acha que isso me alegra? Não, isso é uma tristeza muito grande. Porque tudo isso foi causado pelo pecado. Se houver obediência, não é necessário derramamento de sangue. Mas você não obedece. Você não. Não, mas eu trouxe aqui para sacrifício. E você acha que eu me alegro com sacrifício? Você acha que eu quero sacrifício? Que bom seria que não houvesse sacrifício nenhum. Se todos vocês fossem obedientes, não precisassem transgredir, não transgredissem, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Muito melhor, mas muito infinitamente melhor. E ele poupa Agag. E aí o que acontece? Lá no livro de Esté, o descendente de Agag, o malvado, o amalequita, descendente de Agag, deixou Agag vivo, deixou a família de Agag vivo, e aí os descendentes dele chegaram a um tempo que quase, mas quase, por muito pouco, lá no exílio babilônico, não destruiu todo o povo de Israel. Mas foi muito pouco, por muito pouco. Um fio de cabelo de sapo, como o povo fala aqui no Nordeste. Um fio de cabelo de sapo. Sapo não tem cabelo, então foi por muito pouco mesmo. As consequências da desobediência. Então, Baruch Hashem. Então, veja, uma profecia, porque Agag ainda não existia, né? Impressionante. Elohim, que os tirou do Egito, dá-lhes a força de um boi selvagem. Ele devorará as nações que se opuserem a vocês. Quebrará os seus ossos. Ele as ferirá com suas flechas. Então, o Eterno está dizendo, não se preocupem com as nações que se opõem a vocês. Não se preocupem com as nações que se levantam contra vocês. Nações, os povos, os goim. Não se preocupem. Tratem-nos como naturais da terra, mesmo eles sendo estrangeiros. Ame-os como a si mesmo. Minha é a vingança, diz Adonai. Meu é o juízo. Eu os julgarei. Não se preocupem com todos aqueles que se levantam contra você, que se levantam contra a sua família, que olha para você com desdém, pela forma como você vive, pelos costumes do Eterno que você guarda. Não se preocupa. Ame-os como a si mesmo. Trate-os como naturais da terra. Está escrito. O Eterno os julgará. O Eterno os julgará. Julgará as nações no seu grande dia. Ele cuida de nós. Adiantar um pouco por causa do tempo. Vamos lá. Quando eles se deitam, agacham-se como um leão ou como uma leoa. Quem ousa despertá-los? Isso é é muito parecido com o que está no livro de Bereshit, né? Bereshit, capítulo 49, verso 9, é o que está justamente em Bereshit, Gênesis, capítulo 49, verso 9. Quando se deitam, agacham-se como um leão ou como uma leoa. Quem ousa despertá-los? Eles se deitam como um leão. Quem é que ousa despertar um leão?
O que é que vai acontecer quando você chega lá para despertar? Pensou? Despertar ou tirar o leão de um sono? Abençoado seja quem os abençoar. Isso também foi tirado de Bereshit, capítulo 12, verso 3. O Eterno repetindo a sua palavra. Abençoado seja quem os abençoar. Amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Mebarecha baruch, veorecha aruch. Quem abençoar será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Então não se preocupa. Não se preocupa que o Eterno cuida de nós. E a recompensa está nas mãos dele. Aí agora vem o verso 10. Balac irou-se muito contra Bilam, ele bateu as duas mãos. Já chega, já chega. E disse a Bilam, eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Aqui, entretanto, você não fez outra coisa além de abençoá-los. 3 vezes. É melhor agora que você fuja para sua casa. Eu planejei recompensá-lo muito bem, mas Adonai o privou do pagamento. Bilam respondeu a Balaque, eu não disse a seus mensageiros, ele volta a repetir o que ele queria, viu? Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia ir além da palavra de Adonai, nem para o bem, nem para o mal. O que Adonai dissesse seria também o que eu diria. No entanto, agora que estou regressando a meu povo, venha e eu direi a você neste momento o que esse povo fará com o seu povo no Aharit Hayamim, nos últimos dos dias. Então, Bilam, ele, uma hora, ele é bipolar. Ele diz, não, eu não posso ir além da palavra do Eterno. Balaque diz, tudo bem, vai embora, eu não quero mais conta com você. Você perdeu o seu pagamento. Aí ele, mas eu não estou muito. Eu não estou nem aí se você vai me dar um palácio cheio de ouro e prata, que é o que ele quer. Eu disse que não ia falar o que o Eterno não o que Adonai não deixasse eu falar. Mas ele não quer deixar Balaque, ele não vai embora. Eu quero falar para você mais alguma coisa que acontecerá nos últimos dos dias. Como se ele fosse conseguir falar alguma coisa em relação ao povo de Israel, e aí ele faz o pronunciamento. E novamente o Eterno coloca as palavras na boca dele. Olha só. Estas são as palavras de Bilam, filho de Beor, o pronunciamento do homem cujos olhos foram abertos. As palavras de quem ouve as palavras de Elohim. Parece que ele realmente mudou a vida, né? A outra pessoa. Foi transformado. Será? Aquele que sabe o que Elion, o Altíssimo, sabe. Aquele que sabe o que o Altíssimo sabe. Que ele está se exaltando demais, viu? Que vê o que Shaddai vê. Mas mantém os olhos... Que caiu, mas mantém os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não em breve. Uma estrela aparecerá de Jacob. Um cetro, um reinado, cetro, se levantará de Israel para esmagar os cantos de Moabe e destruir todos os descendentes de Shet. Shet, é estranho Shet, porque Shet é um dos filhos de Adam. Shet foi o filho que após a morte de Abel, após a morte de Abel, nasce Shet. E é estranho, porque ele usa Shet e ele vai usar Caim daqui a pouco. Olha só. Seus inimigos serão seus bens. Edom e Seir, suas posses. Edom e Seir
os descendentes de Esav, Esaú. Israel o fará com valentia. De Jacó virá aquele que há de reinar. Aquele que ele vê, mas não agora. Vê, mas não em breve. Essa estrela que procederá de Jacó. Aquele que há de reinar, ele destruirá o que sobrar da cidade. Os povos, todos os povos, esse reinado dos povos, todo esse sistema pagão, é o Mashiach. Ele viu Amaleque e fez esse pronunciamento. Amaleque era o primeiro entre as nações, mas a destruição será o seu fim. Ele viu o Queni, o cananeu, e fez esse pronunciamento. Apesar de sua habitação ser firme, de seu ninho estar sobre uma rocha, o que acontece? Verso 22. Caim será assolado enquanto estiver preso a Ashur. Caim é estranho, porque Caim, o que Caim tem a ver com tudo isso aqui? Talvez seja o seguinte, seja uma forma figurada de citar Esav, Esaú, que era o mais velho do que Jacó, e, por inveja, tentou matar o seu irmão, mas ele não matou, ele não conseguiu. Porém, na época dos descendentes de Edom, como falamos semana passada, ele se uniu a Ashur e a todos os povos que invadiram Israel e se alegraram com a morte, a destruição e a cidade de Jerusalém ser queimada. Talvez seja isso. Não tem nada a ver Caim com Ashur. Não tem nada a ver Caim, não tem nada a ver com... Por fim, ele fez esse pronunciamento. E esse pronunciamento é muito interessante. Ou não! Quem viverá quando Elohim fizer isso? Quem estará vivo? Quem restará no mundo quando tudo isso acontecer? No entanto, navios chegarão à costa de Quitim para subjugar Ashur, a Síria, subjugar Ever. Mas também eles serão destruídos. Em seguida, Bilam levantou-se, foi embora e voltou para sua casa. E também Balaque seguiu seu caminho. Esse texto aqui é muito estranho, porque parece que Bilam voltou, realmente foi embora e desistiu de tentar amaldiçoar o povo de Israel. Antes disso, quero que vocês vejam aqui, por exemplo, dentro desse texto que vocês leram aqui, muito estranho, falando da destruição dos povos, de quem é que ficará vivo, quem é que viverá quando tudo isso acontecer. É interessante que aparece 2 vezes aqui o nome do Mashiach. No verso 22, Ki im irie, no segundo Yud, você conta, não me lembro quantos, vou ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. De 23 em 23 letras, você vai achar Yud, Shin, Vav, Ain, Yeshua. No verso 24 ao verso 25, também aparece o nome de Yeshua de 8 em 8, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não, 14. De 14 em 14. De 14 em 14 aparece o nome Yeshua. 2 vezes aparece aqui. Quem é que viverá quando Adonai realizar tudo isso? Yeshua reinará. E haverá a ressurreição dos mortos. Isso tem muito a ver com o que nós falamos lá no estudo, o Aharit Hayamim, o último dos dias, né? O estudo sobre isso. Está no nosso canal aí. Foi um estudo recente que fizemos. Balaque realmente seguiu, foi embora, seguiu o seu caminho, voltou para sua casa. Ele, olha como é mentiroso esse Bilam, viu? Bilam, não Balaque, Bilam.
Olha como ele é mentiroso. Vamos desmascarar ele agora. Vamos desmascarar esse falso profeta, esse feiticeiro. Ele não voltou para a casa dele, não. Ele não voltou para o seu povo, não. No capítulo 25 de Bamidbar, para a gente finalizar, Israel permaneceu em Shitim, lá nas planícies de Moab. Shitim é o nome das árvores do deserto, aquelas árvores com madeira extremamente resistente, difícil de manusear. Foi essa madeira que foi usada para todas as construções do Mishkan, do tabernáculo. A madeira de acácia. Chitim é acácia, chitim. Algumas traduções trazem cetim. Lá o povo, olha o capítulo 25, lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moab. O povo de Israel começou a se prostituir com as mulheres de Moab. Essas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses, quando o povo comia e se prostrava diante desses deuses. Veja, não é só uma prostituição sexual, é a prostituição também em relação à idolatria. As famílias começaram a ser destruídas. Bilam, ele teve uma experiência incrível com o Eterno. Ele teve 3 vezes, por que não dizer 4 vezes? Foram 3 bênçãos pronunciadas, mas houve também essas profecias no final. Ele teve experiências maravilhosas com o Eterno. Ele viu o que o Eterno ama. Ele viu o que o Eterno se alegra. E o que é que ele percebeu? As famílias de Israel é a grande força desse povo. As famílias reunidas, a pureza familiar é a força desse povo. A única forma, a única maneira desse povo ser amaldiçoado é tocar nas famílias. Se as famílias forem tocadas, se as famílias forem maculadas, esse povo será amaldiçoado. Ele percebeu que não há uma outra maneira desse povo ser amaldiçoado a não ser que esse povo queira a maldição, que esse povo busque a maldição, que esse povo vá atrás da maldição. Por isso, as mulheres bonitas, mulheres atraentes, através da prostituição cultural, que era dessa forma que se adorava aos deuses pagãos, através das prostitutas e dos prostitutos cultuais, que eram orgias nos templos. Isso atraiu muitos homens de Israel que se prostituíram com essas mulheres. E esses homens foram levados a fazer sacrifícios, porque, na verdade, o que eles queriam eram as mulheres. Você sabe, e o homem, quando ele quer demais uma mulher, ele faz qualquer coisa. Ele não consegue pensar direito. E aí começou a haver a destruição, a degradação da família. Como essas mulheres tiveram essa ideia? Como? Quem deu essa ideia para elas? Quem deu essa ideia para que essa praga viesse contra Israel? E foi uma praga terrível, realmente. Por causa dessa praga, está escrito que 24 mil, está aqui no verso 9, 24 mil morreram dessa praga. E essa praga só cessou quando Pinhas, que é o que nós vamos ver, eu não vou explicar isso aqui, porque nós vamos ver na próxima porção sobre Pinhas, quando Pinhas, o filho de Elazar, o neto de Aaron, o sacerdote, ou seja, o próximo na linha sucessória, ele com uma lança invadiu aquela tenda e
atravessou o homem que levou uma mulher midianita para dentro da sua casa, para dentro da sua tenda. Ele não quis nem saber da sua família, ele nem quis saber dos seus filhos, nada disso. Isso foi uma afronta, porque até então o povo tinha feito essas prostituições fora do acampamento. Mas aqui é a primeira vez que o homem traz uma mulher para dentro. Você já imaginou o que iria acontecer com todas as tribos de Israel se isso virasse uma prática? 24 mil, ou seja, o que Balaque queria, ele conseguiu. O que Balaque tanto queria, a maldição veio sobre o povo de Israel. Mas quem trouxe essa maldição? O próprio povo de Israel. Eles. A maldição vem sobre nós quando nós escolhemos a maldição. Quando damos brecha para ela. Quando abrimos a porta para ela. Somos nós mesmos que lançamos maldição sobre nós. Nós mesmos. Lembre-se da última bênção, da última maldição que foi revertida em bênção. A bênção da família reunida no Shabat. Quem idealizou isso? Quem idealizou isso? A resposta está... E agora nós vamos desmascarar esse falsário, esse falso profeta, feiticeiro, que na verdade é o que ele é, um feiticeiro. Bilam, Balaão, Bilam. Capítulo 31 de Bamidbar, Números, capítulo 31, verso 8. Primeiro verso 8. Mataram os reis de Midian com os demais, Evi, Requem, Sur, Hur e Reva, os 5 reis de Midian. Mataram também Bilam, o filho de Beor, a espada. O que é que Bilam estava fazendo lá com os midianitas? Ele não foi para a casa dele, coisa nenhuma. Ele foi para o sul. Ele deixou Balaque, e não deu certo com Balaque, e foi para o sul, atrás de Midian. Ele queria, porque queria aquele dinheiro. Não deu certo com Balaque, agora foi atrás de Midian. Uma grande ideia que ele tinha. O verso 16, até agora não fala nada que foi Bilam que orquestrou tudo isso. Até agora é só suposição. Agora o verso 16 deixa claro. Olha só. Quando deixaram as mulheres vivas, as prostitutas cultuais, aí Moshe pergunta, por quê? Elas são as causadoras da rebeldia do povo de Israel, de acordo com o conselho de Bilam. Essas mulheres foram aconselhadas por Bilam. O ímpio, lembre-se que eu falei ontem, o ímpio, ele não é uma pessoa que você olha para ela e vê uma pessoa totalmente degradada. Não, o ímpio, ele é uma pessoa diante da sociedade, uma pessoa magnífica. Palavras bonitas, fala o nome de Adonai, cita as escrituras. Parece ser um cidadão exemplar. O problema está nos conselhos. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Rechaim, os ímpios. Essa é a pior classe de todas. Pior que os pecadores. Pior que os zombadores. Porque está na cara o que eles são. Os pecadores, eles não escondem isso. Está na cara que são pecadores. Os zombadores, é só você ouvir o que eles estão falando. Agora, os ímpios, esse é o problema. Porque você olha para eles
E você vê um exterior maravilhoso, lindo. É o lobo vestido com peles de cordeiro. Exatamente isso. O falso profeta. O conselho de Bilam, faltando com a palavra Adonai no ocorrido em Peor, com o surgimento da praga entre a comunidade de Adonai, Bilam, ele não foi para casa não, ele não se arrependeu não. Os olhos dele foram abertos, mas não para o bem, para o mal. Os olhos deles de Bilam foram abertos. Ele viu a verdade, ele conheceu a verdade, ele viu o que agrada ao Eterno, mas ele usou isso para a sua própria condenação, para o mal. Ele usou a palavra do Eterno, ele usou os detalhes do reino, como funciona o reino de Adonai, ao seu bel prazer, para o seu lucro, para a sua riqueza. Assim são todos os discípulos de Bilam até os dias de hoje. Não estão preocupados com o ser humano. Não estão preocupados com as almas, com as famílias, não. Estão preocupados com as almas e com as famílias, sim, no que elas podem dar, no que elas podem trazer, no que elas podem oferecer. Nas riquezas que ele pode, num palácio cheio de ouro e prata. Esse é o objetivo de todo descendente, de todo, melhor dizendo, de todo discípulo de Bilam. As riquezas, o status. Estão preocupados em serem vistos, em serem notados, em serem considerados. Nos cargos e nas ocupações. Assim como Bilam. Bilam não passa de um falso profeta, não passa de um ímpio, de um feiticeiro. Não não seja enganado por Bilam também, que muita gente é enganada até hoje. Acha que Bilam era um profeta. Era um profeta, era um servo do Eterno. Não era servo do Eterno, coisa nenhuma. Capítulo 23 de Devarim. Nós já lemos pela manhã, não foi? 23, 4, 23, 5. Pois eles não supriram vocês de alimentos e água quando estavam no caminho após a saída do Egito. E pelo fato de terem contratado Bilam, o filho de Beor, de Petorá, em Aram Naharaim, Aram dos dois rios, para amaldiçoá-los. No entanto, Adonai, seu Elohim, não ouviu Bilam. Ao contrário, Adonai, seu Elohim, transformou a maldição em bênção para vocês. Porque Adonai, seu Elohim, os amou. Baruch Hashem. Outro texto, rapidamente. Yehoshua, Josué, capítulo 13, Yehoshua, capítulo 13, 22. Além destes, o povo de Israel matou outros à espada e também derrotou Bilam. Derrotou porque lutou contra ele. Bilam lutou contra o povo de Israel. O filho de Beor, que praticava adivinhação, que praticava feitiçaria. Um rebelde, um descendente de Nimrod, um discípulo de Nimrod, utilizando a palavra do Eterno, dizendo que o Eterno fala com ele, mentindo. O objetivo é o lucro, é o dinheiro, é a prata, o ouro. Feiticeiros, os discípulos de Bilam, feiticeiros que utilizam a palavra do Eterno. Cheios de detalhes, né? Como um Bilam, cheio de pataquada, de coisa.
7 altares aqui, tal. Serpentes, sal grosso. Vamos lá. Yehoshua, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos desmascarar esse feiticeiro. Yehoshua, capítulo 24, verso 9 e verso 10. A escritura deixa claro. Balaque, o filho de Tsippor, rei de Moabe, levantou-se e lutou contra Israel. Ele mandou buscar Bilam, o filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Entretanto, eu me recusei a ouvir Bilam. E, na verdade, ele abençoou vocês. Dessa forma, eu o salvei dele. Eu o salvei dele. Ele ia amaldiçoar vocês. Tentou de todas as formas, mas eu o salvei dele. Um feiticeiro, um agoureiro, falso profeta. Tem mais um texto aqui? Rapidinho. Neemias. Sim, Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, verso 2. Nehemiá. Na minha Bíblia aqui é 1144. Quem tem a Bíblia judaica. 1144 a página. Facilitar. Olha aqui. Capítulo 13, verso 2. 2. Pois eles não tinham suprido o povo de Israel com água e comida. Antes haviam contratado Bilam contra eles para amaldiçoar. Contudo, nosso Elohim transformou a maldição. Olha só, não foi Bilam que abençoou o povo, não. Adonai transformou a maldição em bênção. Baruch Hashem. Outro texto, tem mais um? Vamos para os escritos nazarenos, para os Ketuvim, Natserim. Sim. Yehuda, coladinho com revelação. Yehuda, capítulo 1, verso 11. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim. A inveja. Que odeiam o próximo, né? Eles se entregaram em troca de dinheiro. De Nimrod. Ao erro de Bilam. O erro de Bilam em querer o dinheiro de qualquer forma. E foram destruídos na rebelião de Korah. Caim, Bilam e Korah. 3 rebeldes. 3 rebeldes. E os 3, Caim, Bilam e Korah, invejosos. Invejosos. Todos 3. Revelação 2, verso 14. Apocalipse 2, 14. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Bilam, que ensinou Balaque, olha só, ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel. Isso está no Talmud. No Talmud, Bamid Barabá. Ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Ensino de Bilam. Mas por que o ensino de Bilam? O ensino de Bilam não é simplesmente, olha, eu vou ensinar vocês a se prostituírem. Não. O ensino de Bilam era, eu vou ensinar vocês para que esse povo seja degradado, esse povo seja amaldiçoado, e dessa forma vocês me paguem o dinheiro que eu quero. Então, esse ensino, o ensino de Bilam é o seguinte, é fazer qualquer coisa, utilizando, inclusive, a palavra do Eterno, sem limites, com um único objetivo, arrecadar dinheiro. Não importa aonde chegue, não importa as consequências,
Não importa o malabarismo que seja feito. É utilizar a palavra do Eterno para a sua própria condenação. Muitos a utilizam para a sua própria condenação. Apegadas ao dinheiro. Apegadas aos bens materiais. Não conseguem olhar para uma pessoa e ver uma alma, não. Ele vê uma pessoa, quanto aquela pessoa pode dar. Se for uma pessoa pobre, é um problema. Se for uma pessoa rica, essa aí eu vou cuidar bastante, porque ela pode me dar muito. Discípulos de Bilam. Qual será o fim? Qual foi o fim de Bilam? Foi morto à espada. Foi morto à espada. Foi a ira do Eterno. O juízo do Eterno. Riscado, cortado a espada, cortado. Assim será também todos os seus discípulos. Todos serão cortados do livro da vida. Cortados, riscados. Ninguém pode te amaldiçoar. Só você. Só você. Quando você escolhe a maldição. Vamos terminar novamente lendo o texto Devarim, capítulo 11, verso 26. Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se derem ouvidos aos mandamentos de Adonai, seu Elohim, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se não derem ouvidos aos mandamentos de Adonai, seu Elohim, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Coloco a bênção e a maldição. Também em Devarim, capítulo 30, é 30 ou é 31? É 30, né? É 30. Capítulo 30, verso 15, Deuteronômio 30, 15. Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem a Adonai, seu Elohim, sigam seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, aos regulamentos, às regras, pois se fizerem isso, viverão, aumentarão em número, e Adonai, seu Elohim, os abençoará. É muito simples. Bênção e maldição. Vida e morte. Bem e mal. É muito simples a escolha. 50-50. 50%, 50%, meio a meio. Sim ou não? Bênção ou maldição? Somente você pode escolher. Escolha a bênção para viver. Escolha a vida para viver. Escolha amar o Eterno com todo o coração e obedecer aos seus mandamentos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shavu Atov a todos. Uma ótima semana a todos. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel.
Estamos aqui no Midbar Yehuda, no deserto de Yehuda, no deserto da Judéia. Esse é chamado Monte da Tentação. É a montanha mais alta aqui do deserto da Judéia, aqui em Jericó, Yerichó em hebraico. Vocês estão vendo aqui essa montanha maravilhosa, lindíssima. Abaixo aqui a imensa cidade de Jericó. Você vê as montanhas, as plantações. Ela mesma, Jericó, Yerichó, com suas ruínas, com sua história. Essa cidade é imensa, nós estamos vendo só uma parte dela, tem mais dela para frente ainda. Mas essa é a famosa cidade de Jericó. Subimos nesse bondinho, que é o maior aqui da região, 1 quilômetro, 350 metros. Estamos aqui, na Montanha da Tentação, no Monte da Tentação. Montanha em que é registrado nos evangelhos que Yeshua foi tentado. Grande abraço a todos vocês, aqui de cima, aqui do alto do Monte da Tentação, aqui em Yerichó, Jericó. Shalom, estamos aqui em Jerusalém, no Museu de Israel. Vocês estão vendo aqui uma maravilhosa maquete de Jerusalém na época do Segundo Templo. Na época do Segundo Templo, primeiro século. Aqui vou focar para vocês aqui no Beit HaMikdash, no templo. Essas muralhas que envolvem o templo. Vocês estão vendo essas muralhas que envolvem o templo. A única coisa que sobrou foi o Kotel HaMaravi, ou seja, o muro ocidental. Então, tudo que está aqui dentro foi destruído pelos romanos no ano 70 e todas as muralhas, com exceção do muro ocidental. Só para a gente finalizar, quero mostrar a vocês as duas entradas interessantes aqui. Do lado direito entravam as pessoas que saíam pelo lado esquerdo. Duas entradas do lado direito, duas entradas do lado esquerdo. Só entrava pelo lado esquerdo quem estivesse de luto, para que todo mundo soubesse que ele estava de luto. Shalom para todos, um grande abraço. Estou aqui no supermercado em Tibérias. Quero mostrar a vocês como é que funciona o sistema aqui em Israel. Um sistema muito interessante. Para você pegar o carrinho, você não tem como pegar se você não colocar uma moeda de 5 shekels. Equivale a 5 reais. Então você coloca uma moeda. Aí quando você insere a moeda, é destravado o carrinho. E aí você pode tirar o carrinho e utilizar. No final, quando você colocar novamente essa moeda, automaticamente essa moeda irá sair e você vai poder novamente ter o seu dinheiro. Isso é maravilhoso. Vou dar um exemplo para vocês. Então, observe, depois de toda a compra feita, se você deixa o carrinho no estacionamento, como a maioria das pessoas faz no Brasil, você perde os seus 5 shekels. E alguma pessoa na rua que trouxer e colocar novamente, olha só, a trava e travar o carrinho, automaticamente você tem a sua moeda de volta. Então isso é justamente para não precisar pagar um funcionário só para pegar os carrinhos e trazer para o local. Então todo mundo, ninguém deixa os carrinhos, você não vê nenhum carrinho na rua, porque mesmo que a pessoa deixe, perdendo os 5 shekels, algum menino, alguma pessoa que passar, obviamente vai querer 5 reais de volta. Então eu vou colocar aqui e vou fazer feira agora.
That's